Anjo mensageiro do apocalipse. Parece brincadeira, parece um deboche, mas isso é tema de uma matéria. O Catraca News está falando sobre isso e apareceu lá na Índia. Essa matéria é muito recente, de 15 de fevereiro de 2024. E por que é que ela está tendo repercussão maior agora? Porque você viu o que aconteceu no carnaval, né? Vários artistas aí falando abertamente de apocalipse, de arrebatamento, né? E isso tem realmente viralizado, chamado a atenção das pessoas, porque apareceu mesmo uma pessoa lá na Índia e você vê que tem características físicas muito diferentes das pessoas de lá, uma pessoa bem estranha mesmo. E eu recebi outro vídeo aqui, fora essa matéria aqui que foi enviada pelo nosso querido irmão Johnson Michael, um abraço forte para ele. Eu recebi outra pelo WhatsApp do nosso irmão, um abraço forte também para ele, e ele manda aqui, ó, de uma suposta aparição em Tucumã, na Argentina. Um enxame de mosquito foi visto flutuando do céu, ou seja, em um comportamento atípico. E você sabe que aqui no Brasil está se falando muito em dengue, né? Estão usando de novo, né? Uns mosquitos britânicos estão sendo feitos lá, né? Porque segundo eles, se coloca só um tipo de mosquito aí, eles param de reproduzir. Olha, é aquela coisa toda de sempre, né? Eles modificam geneticamente, garantem, né? Eles mesmos que criam, eles mesmos garantem que é bom para a natureza, é bom para o nosso país. E estão trazendo isso para cá, então é um assunto polêmico que já, pelo menos os despertos não olham, né, com bons olhos para isso. Mas vamos ver logo esse danado desses mosquitos aqui, que eles se comportaram de maneira bem estranha mesmo, né? Em seguida a gente vai ver lá o tal anjo do apocalipse lá na Índia. Vamos ver juntos aqui. Bom, meus irmãos, à primeira vista você imagina que é um OVNI, né? Mas se a gente der uma boa olhada na dica do Guilherme Espírito Santo, mais um forte abraço para o nosso irmão desperto aqui conosco há tantos anos. A dica dele fala sobre, como você está vendo aí, mosquitos transgênicos que entram em campo no combate à dengue aqui no Brasil. Ou seja, esses mosquitos são modificados, né, em laboratório e são trazidos aqui para acabar, né, com a procriação desse tipo de mosquito da própria natureza. Meu irmão, sinceramente, eu não acredito muito nisso, não acho que isso aqui dá certo. Eu acho muito pelo contrário, o que é mostrado ali no filme, quem não lembra, né, do filme Jurassic Park, eles fazem todos os dinossauros fêmeas, né, para que elas não se reproduzam. E aí o que é que acontece no filme? A natureza dá um jeito. Alguns daqueles dinossauros que eles usaram, não lembro agora, foi algum réptil que eles usaram para completar o DNA perdido dos dinossauros. Já falei isso aqui inclusive para vocês mais de uma vez, né? Mas sempre que vem esse assunto, vem à tona, né, esse trecho do filme. Eles modificam, completando desses répteis, e aqueles répteis que eles usaram para completar as falhas, os buracos do DNA do dinossauro, eles tinham a capacidade de mudar de sexo quando acontecia, por causa de algum predador, clima e etc, alguma coisa acontecia, né, e os machos ou as fêmeas não conseguirem sobreviver, então eles se adaptavam e mudavam o próprio sexo para procriarem. Então acontece isso no filme de Jurassic Park e dá aquele desmantelo todo, como a gente vê na ficção. Só que a ficção, a gente já sabe disso, você que está desperto sabe disso, a ficção imita a realidade, meus irmãos. Aquilo ali, eles não tiram da própria mente, não aparece do nada. Muitas dessas revelações chegam para aquelas pessoas, meus irmãos, acredite você ou não, através até de sonhos, através de visões, não é? Nós já tivemos casos desses, como os Mamonas Assassinas, que foi gravado, pouco tempo aconteceu, né? E acontece diariamente. É por isso que muitas pessoas frequentam igrejas, né? São devotos porque já testemunharam ou elas próprias já passaram por esse tipo de experiência espiritual. É porque hoje a gente está numa época de negação, numa época de que as pessoas são orgulhosas, né? Então elas não reconhecem os méritos das outras, né? Ah, porque fulano teve isso e eu não tive, que já fui tanto. Pois é, pergunta a Deus, não é a mim que você tem que perguntar, né? Tem que perguntar a Deus, porque é que acontece com um e com o outro não. O fato é que o mundo tá estranho, né? Esse comportamento aí, eu não creio que seja natural, esse comportamento desses mosquitos aí
andando dessa forma, né, se movimentando dessa forma. Nós mostramos também um bem antigo também, já acho que pelo menos uns 2 anos já, daquelas ovelhas também que estava em círculo, né? Para mim isso tudo é sinal, meus irmãos, principalmente quando há modificação genética em cima dessas coisas, né? Você tá vendo aí que no mínimo não está se comportando como deveria, né? Mas fica sem explicação, fica assim mesmo e ponto, né? Falando sobre o tal anjo, né? Deixei ele aqui para o final, falando sobre esse tal anjo mensageiro do Apocalipse. Quem está fazendo essa associação é a população, como sempre, né? Mas a matéria diz o seguinte, ó. Recentemente, um vídeo que está circulando pela internet colocou muitas pessoas em verdadeiro estado de pânico, de acordo com um perfil no TikTok que divulgou tais imagens. O fato ocorreu em uma cidade na Índia. No vídeo postado na conta de Will Teixeira, a gente vai ver esse vídeo aqui, vou colocar para vocês. É possível notar que a referida mulher não fala nenhuma palavra, porém somente com seu olhar é capaz de causar terror nas pessoas. Muitas pessoas que estão dizendo que essa mulher é um suposto anjo mensageiro do Apocalipse apareceu lá na Índia. Ela não fala nenhuma palavra, apenas com o olhar está assustando muitas pessoas, relatou em um trecho do vídeo. Vamos conferir para em seguida a gente comentar, mas só eu preciso já fazer um comentário aqui rápido. Eu acho que se a pessoa se diz cristã, né, e ela vê um anjo, sabe que é um anjo, eu não creio que seja, mas se fosse o caso de ser um anjo, e a pessoa tem medo, tá ruim, né? Tá realmente ruim, porque a volta de Cristo para os cristãos é um dia abençoado, é um dia de grande alegria, né? Mas se a pessoa tem medo disso, realmente está mais no outro time do que imagina, né? O outro time é que tem isso como pavor, é que tem medo, porque sabe que o fim dele vai ser nesse dia, né? Vai ser nesse dia que o Filho do Criador vem para julgar os vivos e os mortos. Então, se a pessoa se amedronta nesse dia com a chegada dele, eu acho que a coisa não tá boa não, né? Mas enfim, vamos conferir aí. E de antemão, né, diferente de outros que ficam tentando causar medo, eu não acredito que seja anjo, tá certo? Davi, eu não acredito. Vou colocar as imagens para que você tire a sua própria conclusão. Vamos lá. Dizendo que essa mulher é um suposto anjo mensageiro do Apocalipse. Apareceu lá na Índia. Não fala uma palavra, apenas com o olhar está assustando muitas pessoas. E aí as pessoas estão me perguntando, na Bíblia tem escrito alguma coisa falando sobre um anjo mensageiro do Apocalipse? Eu já vou explicar para você. Ninguém mais fala de outra coisa a não ser o Apocalipse. O assunto do momento. Vai acontecer o Apocalipse. E aí de repente, a gente observa que aqui no Brasil, muita gente falando no carnaval sobre esse assunto. Aparece uma mulher vestida de branco, né, da cabeça à ponta dos pés, anunciando, dizendo ser um anjo do Apocalipse. Você observa que a feição dela não é igual aos indianos. Você sabe que as características dos indianos, eles são totalmente diferentes. Dá para saber que aquela mulher não é dali. E aí, as pessoas lá estão dizendo que um anjo apareceu anunciando que o Apocalipse vai acontecer. A Bíblia fala sobre isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, vai falar: ainda que um anjo vos anuncie um outro evangelho, seja eles anátemas. Então nós temos que ficar o quê? Vigilante. Apareceu alguém anunciando um arrebatamento, um apocalipse, um outro evangelho, anátema. Cuidado. Vai aparecer um monte de falsos profetas, um monte de enganadores, mais uma vez dizendo, ainda que um anjo apareça para você na sua frente e diga, olha, vai acontecer isso ou aquilo, cai fora. Não tem nada a ver com a Bíblia. No dia do grande juízo final, o arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E quando acontecer, será no piscar de olhos. Claro, né, que vai existir vários profetas anunciando que Jesus vai voltar desde o tempo, né, de quando éramos criança. E isso vem acontecendo gradativamente. E com o passar do tempo, todos esses sinais que estão acontecendo para testificação de que Jesus está voltando. Mas qual a opinião dos irmãos? Coloca nos comentários se eu conseguir explicar para você. O que eu mais gostei aí do vídeo não foi nem as imagens que o rapaz mostrou, foi do comentário dele. Acho que tá certíssimo mesmo, né? Tá aparecendo muitos falsos profetas, mas que tudo isso, meus irmãos, são os sinais, né, desse início das dores. Eu fico muito mais atento a essas coisas que acontecem na natureza, né? Como envolvendo animais, o comportamento.
coisas que tá aparecendo aí no nosso meio, né? Ideologia, você vê agora, né? O chefão querer que as pessoas interrompam a vida há 9 meses, né? Criança formada ali, viva. Quer dizer, tudo isso é o que realmente me assusta, que são para mim os maiores sinais. Não um anjo. Eu acho que ainda fosse um anjo voando mesmo, com asa, não me chocaria tanto como esses comportamentos têm me chocado. Porque, na minha opinião, meus irmãos, Deus mandou o seu próprio filho, né, e ele pagou aquele alto preço por todos nós para que a gente entendesse, né, quais são os mandamentos de Deus, como ele pensa e o que ele quer para a humanidade. Então ele manda o próprio filho, o filho dele paga por todos nós, porque fica claro, né, que Deus é amor, mas é justiça. Se existe uma dívida, ela precisa ser paga. Ninguém vai entrar lá com pecados, vai ter que se arrepender, e se não se arrepender, tem ali o andar de baixo justamente para isso. É assim, é preto no branco, né? Aconteceu tudo isso para que a gente aprendesse, resumindo, o certo e o errado. Nos dias de hoje, as pessoas não querem mais isso. Elas odeiam ouvir que tal decisão dela, tal comportamento dela está errado. Ela não quer ouvir isso, ela quer atacar, ela quer destruir, ela quer criminalizar quem aponta essas coisas, né? É muito ódio, é muita raiva. Quem mais fala em amor é quem tem mais ódio. Então, quando eu vejo essas práticas que antes eram feitas, como a gente falou aqui no vídeo, né, justamente desses 9 meses aqui no Brasil, como a gente falou nele, coisas que eram praticadas, né, sacrifício a Moloque que era feito ali pelos cidadãos em praça pública, né, nas praças da época, no meio do povão, e ninguém criticava, ninguém criminalizava aquilo, era feito como se fosse a coisa mais normal e mais certa do mundo, e precisou vir os profetas, precisou todas aquelas experiências do próprio Deus ensinando o homem o caminho que ele devia andar. Tudo aquilo aconteceu para que a gente tivesse esse parâmetro do certo e errado. E hoje está sendo jogado, né, no banheiro, está sendo dado descarga. As pessoas estão ignorando e voltando para os seus maus caminhos. Então, quando eu vejo essas coisas sendo feitas, né, verdadeiras abominações a Deus, sendo regularizadas, sendo impostas, inclusive, né, criminalizando quem pensa contrário, aí eu entendo que esses são os verdadeiros sinais. Né? Isso é pra mim, tá certo, família? Deixa bem claro aqui, porque às vezes o cara segue um monte de psicopata e já não sabe mais quem disse o quê. Ah, Davi, você tava falando de Apocalipse. Pega um vídeo meu e mostra quando eu marco data aí. Quando é que eu fico dizendo, ó, o mundo vai acabar, acabou tudo, não tem mais jeito. Eu não concordo com isso. Há 10 anos eu falo aqui, eu não concordo com isso. Nunca compactuei com isso e acho que quem realmente fica espalhando isso tá mais pra lá do que pra cá, né? Tá mais no segundo time do que no time principal. Eu tenho certeza disso. Porque se o próprio Cristo disse que não sabe o dia, como é que a gente vai saber? Né? Como é que a gente pode criar alguma coisa para evitar isso? Né? Então eu não concordo. Se você já viu, ah, mas eu vi, não sei quem falou. Então seja sincero, né? Seja verdadeiro. Você não sabe nem quem falou. Eu não fui, né? Eu nunca concordei com isso e, pelo contrário, combato esse tipo de pensamento. Acho que para o cristão a vinda de Cristo é lucro, né? É vitória. O que é triste é os tempos que vão vir antes, né, disso acontecer, que é justamente esse início das dores que eu creio que nós estamos passando. Quanto tempo é isso? Aí a gente não sabe, né? Mas pelo comportamento da população, pelo que a gente tem visto, né, sendo empregado como lei, velhas práticas sendo trazidas de volta, quando você vê os fenômenos, quando você vê até o comportamento de alguns animais, né, acontecendo, fenômenos entre eles inclusive, aí eu tenho essa certeza de que estamos mais perto do que nunca, né, meus irmãos? Até a própria ciência concorda com isso, né? Vamos lembrar também da ciência. Tem um relógio aí do fim do mundo, o Doomsday Clock, né? E ele está sempre bem pertinho da meia-noite. Ele nunca esteve tão próximo, nem em períodos de treta, né? Ele esteve tão próximo da meia-noite como ele está agora. Então por aí você se tira, né, meus irmãos? Se até eles próprios que causam esses problemas todos, e a gente nunca viu isso, as tretas acontecendo entre os países, né? Até o daqui faz comentários imbecis para ver se enfia o nosso país também numa treta. Então, quer dizer, meus irmãos, como é que você vai olhar para essas coisas e ainda achar que tá tudo beleza, tá tudo normal, é só seguir em frente? Às vezes não tem frente para ser seguida, né? Você precisa ir para os lados ou retroceder. Então é isso, meus irmãos, bons entendedores entendam. Então deixa aí tua opinião, como é que você explica esses mosquitos aí voando em círculo? Você acha que há algum efeito, inclusive pode ser até, né, dessa internet hoje mais forte, que eu prefiro nem citar, mas você sabe qual é, né? Dr. Laí Ribeiro, a gente divulgou muito aqui os vídeos de Dr. Laí Ribeiro, as opiniões que ele tinha sobre essas frequências muito fortes, e falava, né, que animais, plantas e tudo mais, nós mesmos íamos sentir as consequências desse aumento dessas frequências, enfim, né? Então eu quero saber
Se você acha que isso tem a ver ou se são as fábricas que já fazem ele geneticamente modificado para se comportar assim, né? Fala aí também se você acha que essa mulher, que no mínimo é estranha, né? Parece um ET, né? Se ela realmente é um anjo no seu ponto de vista, deixa aí nos comentários, tá certo, meus irmãos? E se você concorda comigo também, tamo junto. Não esquece de que esse tipo de conteúdo ele não é muito bem visto, não é querido, né? Se a gente fizer, é um favor; se a gente não fizer, será 2 para o sistema. Então, se você puder financiar os nossos vídeos, você pode se tornar um membro aqui do canal, pode adquirir o nosso belíssimo selo Faca no Zoiudo, você consegue lá no Instagram e no Telegram, tá certo, meus irmãos? E ainda quando você pagar os 10 mil reais por ele, você concorre a uma parte dos lucros, que é de 10 mil reais. Então agradeço muito, meus irmãos, participa, tá lá no Instagram o link do site que você compra e faz o pagamento vinculado pelo Mercado Pago. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, a gente segue juntos e fui!